Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Go Next Talk. Nesta segunda temporada, o tema central é sucessão em empresas familiares. Será que existe o momento certo para se iniciar um processo sucessório? Como preparar sucessor e sucedido? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que nós iremos responder ao longo dessa nossa segunda temporada. E hoje eu entrevisto Eduardo Valério, presidente do Conselho da Go Next. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Para começo de conversa, por toda essa tua experiência de mais de 20 anos trabalhando com empresas familiares, eu gostaria que você compartilhasse conosco quais são as principais dificuldades que as famílias empresárias enfrentam no início da estruturação do processo de sucessão. Muito bem. Olha, são várias etapas que as famílias empresárias enfrentam dentro da dinâmica de conciliar a estratégia da companhia com a estratégia da família. Então, o que eu tenho observado ao longo desses anos é uma grande dificuldade em, primeiro, determinar a estratégia de crescimento da empresa e conciliar essa estratégia de crescimento com a família, né, com as demandas da família. E o processo sucessório, indo na direção da sua questão, ele tem a ver com essas duas dimensões em primeiro plano, né? Então, o princípio do processo sucessório inicia, como eu já falei anteriormente, no desenvolvimento da estratégia da companhia, olhando os interesses dos familiares, né? Porque aí envolve aspirações tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, né? As questões pessoais de cada integrante da família. Explorando um pouco mais essa questão, na dificuldade em se traçar um planejamento estratégico, objetivos claros para a empresa, o que muitas vezes dificulta que as famílias empresárias tenham a clareza de definir as estratégias para o negócio? E depois, o que é que também dificulta na hora de conciliar esses interesses com os interesses dos familiares dentro e fora da organização? O primeiro passo dentro dessa esteira das dificuldades é que, normalmente, aí não só as empresas familiares, mas, em geral, todas as empresas costumam não aprofundar muito o seu planejamento estratégico. Porque hoje, com tecnologia, na velocidade onde está acesso às informações, a dinâmica dos negócios, está requerendo que as revisões dos seus planejamentos estratégicos aconteçam de uma forma mais periódica, né? Aqueles planejamentos de 10 anos já não existem mais, portanto, os planejamentos são mais breves e com revisões anuais. Dito isso, como é que a gente faz a equalização dentro de uma empresa familiar, desenvolvendo esse planejamento estratégico, e a gente sempre recomenda que isso seja feito com o auxílio de empresas externas especializadas em estratégia empresarial, e também, aí sim, desenvolver um planejamento estratégico familiar, porque esses dois planejamentos estratégicos, o empresarial e o familiar, eles se auto-influenciam e acabam desenvolvendo direcionadores tanto para o processo interno da empresa, quanto para os processos sucessórios familiares, né? E, nesse sentido, as empresas que já têm um processo de governança estabelecido, que já definiram papéis claros para cada membro da família dentro da organização, regras claras, obviamente, têm mais facilidade em conduzir esse processo de sucessão. Com certeza, o repertório fica mais rico quando você tem um processo de governança implantado, ou seja, como foi falado por você, Thaís, os papéis definidos, os acordos já pavimentados, as competências dos familiares também já foram identificadas à luz do planejamento da empresa. Além das competências dos familiares, como nós estamos falando de processo sucessório, também estamos falando de processos sucessórios de pessoas que não pertencem à família, mas que estão na gestão da empresa. E quando você tem um processo de governança implantado, a identificação do potencial desses sucessores, de todos os principais executivos, já foi identificado. E essa identificação ajuda muito a desenvolver duas coisas importantes. O próprio planejamento, como já foi dito, mas o desenvolvimento pessoal desses executivos, desses colaboradores, inclusive dos familiares. E nesse plano de desenvolvimento pessoal ou plano de desenvolvimento individual são colocadas etapas críveis
que vão ser acompanhadas por um dos principais órgãos da governança, que é o Conselho, né? O Conselho de Administração, que é responsável por acompanhar esse processo sucessório, né? E como fazer a escolha do sucessor, Eduardo? Eu imagino que seja um momento muito delicado em muitas empresas também, né? O que levar em conta na hora de escolher esse sucessor? Como fazer isso? Olha, não tem uma fórmula pronta. De novo, batendo na mesma tecla, é importante que a sucessão seja desenhada antes de definir sucessores. Esse é um ponto importante porque o que a gente tem encontrado é um processo de sucessão tailor-made, né, feito para uma determinada pessoa. Isso não é errado desde que isso esteja atrelado à estratégia de crescimento da companhia. Então, primeiro você desenha a sucessão em si com base nas competências que essa empresa vai necessitar para alicerçar o seu crescimento em um determinado período de tempo. Então, num horizonte, vamos supor aí, de 3 anos, quais são os principais desafios que a empresa vai enfrentar e quais são as competências que o management da empresa tem que ter incorporado para fazer frente a esse desenvolvimento do crescimento da empresa. E aí sim, com base nessas competências, é feito um processo de pesquisa de potenciais sucessores. Essa pesquisa se dá dentro da empresa, inicialmente, com base já nessa matriz de competências demandadas, e se dentro da empresa, portanto, dentro da empresa e da família, não há potenciais sucessores que possam postular cargos estratégicos na sucessão, aí sim é feito um processo aberto ao mercado. Importante também ressaltar, Thaís, que o processo sucessório ele tem a ver também com quem está ocupando a cadeira, quem será sucedido, ou quais as pessoas que serão sucedidas, né? Porque esse também é um capítulo bastante importante no processo sucessório, que muitas vezes ele é negligenciado. Sim. E aí acontecem alguns problemas que prejudicam tanto a família e muito mais a empresa. Com certeza. A gente, inclusive, vai ter um episódio específico para falar sobre o sucedido aqui no Go Next Talk nessa segunda temporada. Tamanha essa a importância desse tema, né, Eduardo? E existe um momento correto para se iniciar o processo de sucessão? Olha, essa é uma pergunta frequente e o processo sucessório, na nossa identificação, ele é um processo contínuo dentro da empresa. Então, me perguntam muito, né, quando que eu devo começar a me preocupar com a sucessão? Eu digo ontem, porque hoje, como eu falei anteriormente, o mundo dos negócios e a dinâmica familiar ela está muito rápida, quase que instantânea. Então, hoje, competências que são essenciais para uma empresa, daqui a um ano podem não ser mais essenciais. Então, aqui tem 2 desafios importantes. O primeiro é da constante atualização. Inclusive, eu tenho recomendado para os conselhos de administração um aumento no seu processo educacional, porque de nada vale você ter uma empresa cujo management está bastante atualizado e se você tem um conselho de administração que está desatualizado, né? Aí também é um outro capítulo para a gente conversar, chamada a sincronia, né, de informações e conhecimento entre o conselho de administração e o management. Mas voltando aqui no tema, quando você identifica, então, essa necessidade da atualização, que, como eu falei, que ela deve ser contínua, um processo sucessório também deve obedecer essa mesma esteira. Ou seja, o constante mapeamento de talentos, sempre olhando as competências essenciais que a empresa necessita para o presente e para o futuro, automaticamente deve disparar um processo de avaliação de potencial de possíveis sucessores para os cargos-chave dentro da companhia. E aqui também tem mais um reforço que eu gostaria de deixar para vocês, que os cargos-chave também estão mudando. Antigamente, você olhava assim, citava cargos-chave dentro da empresa, você olhava lá para diretorias, técnicos especializados. Hoje, não.
Hoje, quando você, até a palavra cargos-chave já caiu em desuso, porque você tem que avaliar as competências que são chaves dentro da empresa e aí sim, para aquele leque de competências, mapear possíveis ocupantes de funções que façam fluir essas competências e não tão presos ao cargo, né, à caixinha, como tem os desenhos aí dos organogramas. Muito interessante esse tópico, inclusive, sobre essas questões, e eu imagino que hoje em dia, em um mercado cada vez mais dinâmico, em que, como você disse anteriormente, um planejamento estratégico de 10 anos já não faz mais sentido, conduzir também esses processos de sucessão hoje em dia é muito mais desafiador do que era 30 anos atrás. Exatamente. Até porque há 30 anos atrás o processo sucessório ele não era olhado com a atenção como é olhada hoje, porque por N razões, né? E lá, há 30 anos atrás, existiam também os processos sucessórios que eram desenhados para o sucessor, né? Vai ser o filho do dono da empresa, o sucessor. E hoje não, as empresas e as famílias se atentaram para que existem mais possibilidades para que um familiar desenvolva o seu potencial, não necessariamente sentado na cadeira executiva da companhia. Porque um processo sucessório, ele é muito amplo. Você, agora olhando para as empresas familiares, o processo sucessório pode ser olhado na ótica da gestão da empresa, na ótica da gestão da sociedade, né, do quadro societário da empresa, na ótica das relações familiares, que tem a ver com o legado, com os valores e princípios. Então, quando você mapeia um processo sucessório, uma das dimensões é a dimensão da gestão, mas existem várias outras dimensões que também devem ser atendidas dentro do processo sucessório. Você trouxe duas informações que eu achei muito interessantes anteriormente. A primeira é de que o processo sucessório precisa começar a ser pensado para ontem. E a segunda, de que muitas vezes a gente pensa em sucessão na figura de um sucessor, quando na realidade deve-se pensar na empresa como um todo, onde a empresa quer chegar, para depois ir mapeando esses possíveis sucessores. Mas em meio às rotinas de uma empresa, em que muitas vezes o fundador ainda está numa função bastante operacional, ligado a toda a dinâmica diária daquela empresa, daquela organização, eu imagino que muitas vezes esse ainda seja um tema que fica em segundo plano para essas empresas. Existem sinais claros, Eduardo, que aparecem no dia a dia de uma organização que podem indicar de que esse momento de se começar a fazer uma sucessão já passou e essa necessidade está urgente dentro da empresa ou daquela família? Sim. Antes de responder sobre os sinais, eu gostaria de enfatizar um ponto que você trouxe, Thaís, que é bastante importante, que é a dimensão do sucessor versus a dimensão do sucedido. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente encontrar nas empresas um fundador que domina várias competências, portanto, ele, na função dele, seja como presidente, diretor-geral, o nome que for, ele carrega nesse cargo uma série de atribuições que só estão lá porque ele é o ocupante dessa cadeira. E muitas vezes o que a gente tem encontrado de equívocos nos processos sucessórios é que quando se pensa na sucessão, se olha para aquela cadeira que é ocupada por esse fundador, portanto carregada daquelas atribuições que não necessariamente devem ser todas elas passadas para o sucessor. Então, aí é a dimensão do sucessor. O que nós costumamos recomendar, e tem dado muito certo, e nós temos implantado vários projetos dessa natureza, é que tem muitas atribuições que aquele fundador, naquela cadeira que ele está sentado hoje, ele deve continuar exercendo algumas daquelas funções, por N razões, porque hoje as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor. Eu tenho encontrado hoje empresários, fundadores de empresa de mais de 90 anos que são perfeitamente capazes e com bastante energia para continuar desenvolvendo e empreendendo. E
O ponto é que o desenho da nova cadeira, que não será igual à cadeira do sucedido, ela tem que atender aqueles preceitos lá do planejamento estratégico, das competências necessárias para que esse planejamento aconteça. Então é feito um novo desenho dessa cadeira a ser sucedida, para que o sucessor seja avaliado à luz dessa nova cadeira e não com aquela cadeira anterior, né? Exato. E em relação aos sinais que aparecem muitas vezes, que sinais são esses? Olha, a gente tem, não é estatístico isso, mas a gente tem observado que quando a empresa começa a ficar na sua estagnação em termos de crescimento de receita, principalmente crescimento de resultados, né, margem EBITDA, lucro líquido, retorno sobre os investimentos, perda de market share, são sintomas que há além da estagnação, há uma obsolescência na condução dos negócios. Muitas vezes esse processo é muito lento. Você percebe através de indicadores que essa empresa está andando de lado ou andando para trás por longos períodos de tempo. E muitas vezes, pela falta da governança ou um processo mais frouxo, vamos dizer assim, na sua governança, isso acaba sendo atenuado. Sempre existem as justificativas. Porque isso, porque o mercado, porque sobe, porque desce. Mas a essência, a causa principal, é que o management não está tendo capacidade de ler os sinais que o mercado está mandando para a empresa, para um determinado setor, e está fazendo com que ela fique obsoleta. Eu costumo fazer uma analogia que é assim, é um avião que está em queda. Só que o avião, quando está em queda, ele cai bastante rápido, né? E uma empresa, às vezes, está há décadas em queda, só que ela não consegue entender que essa queda pode levar ao fim da organização, principalmente quando quem está no comando é o fundador ou é um familiar e a governança não está conseguindo exercer o seu papel, não apenas de alertar, mas também de modificar essa trajetória. Uhum. Nós sabemos, existem vários dados, inclusive alguns dados do Banco Mundial, que mostram que menos de 15% das empresas sobrevivem à terceira geração. Quais são os principais erros cometidos no processo sucessório que levam a essa queda ou essa falência das empresas? Normalmente, não existe uma causa única, né? Eu citei anteriormente o caso de um acidente aéreo ou um acidente, seja ele qual seja, são várias causas, né? O que nós encontramos nas análises que nós fazemos dessas potenciais causas, existe, assim, a primeira delas, a falta de uma visão estratégica de médio e longo prazo para a organização. Segundo, a baixa capacidade de execução dessa estratégia. Terceiro, um processo sucessório equivocado. Normalmente, isso também é um fato, quando o fundador está procurando um sucessor para a cadeira, além daquele problema que eu falei anteriormente, que ele quer um espelho dele, ele não vai achar alguém idêntico, ainda mais para aquele novo conjunto de competências, a tendência é que essa pessoa, o sucessor, ela tenha um período muito curto dentro da empresa, porque ainda há uma certa disputa do sucessor e principalmente do sucedido em relação àquela cadeira. Mas o processo sucessório é um agente, o mau processo sucessório é um agente causador de grandes problemas nas empresas que levam a empresa até a estagnação ou deixar de existir. Um quarto item, esses itens que eu estou falando não necessariamente em ordem de importância, mas um quarto fator gerador do desaparecimento da empresa é a própria falta de um processo de governança corporativa, onde
a centralização do conhecimento e informação é tão grande que está numa ou duas pessoas, e quando essas pessoas atingem o seu nível de estagnação também para exercer a função de comando da empresa, a empresa padece com elas, né? Então, as pessoas, por N razões, né, não compartilham, não delegam, não desenvolvem pessoas, acaba culminando, como eu falei, na obsolescência da empresa, e, portanto, ela perde competitividade, ela não consegue fazer frente aos movimentos de mercado. Então, isso também contribui para essa estatística nefasta para as empresas, né? Tanto familiares quanto não familiares. As familiares têm um agravante, porque quando o processo de estagnação começa a ser identificado, você nota que dentro da organização existem, nos cargos principais ou nas funções principais, pessoas que não estão preparadas para exercer aquela função, e muitas vezes lá estão membros da família. Então é o sobrinho, é o filho, é o neto, é um parente com laços familiares que está numa posição, exercendo funções estratégicas dentro da empresa sem ter a devida preparação e competência para isso, mas que, em função de ser da família, etc., acabam não exercendo o papel de mudar a pessoa em tempo de resgatar a competitividade da empresa, né? Então, muitas vezes a família é um grande problema para o desenvolvimento da empresa. E no nosso próximo episódio nós vamos falar justamente sobre como nós podemos lidar e fazer a gestão desses riscos que acontecem durante um processo sucessório e como conduzir esse processo de maneira mais assertiva. Perfeitamente. Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação. Obrigado, prazer estar aqui. O Go Next Talk de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe os nossos conteúdos no nosso site e também nas nossas redes sociais. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem também precisa saber dessas informações. E se você tem sugestões de temas para a nossa próxima temporada do Go Next Talk, entre em contato conosco. Até o próximo episódio.